Fala galera, beleza? Então vamos continuar o nosso próximo exercício. Lembrando que esse daqui é um exercício envolvendo ponto e reta muito próximo do que o Enem às vezes coloca. Apesar de que no Enem de 2019 não caiu exercícios envolvendo essa parte da geometria. Os exercícios de reta e ponto, se eu não me engano, caíram no Enem de 2018 e 2017, mas isso não implica que ele possa vir a cair novamente nos Enems futuros. Bom, uma pessoa dirigia por uma estrada retilínea e observou que em 2 pontos da estrada sua distância até uma torre T era de 5 km. Admitindo que em um sistema de coordenadas cartesianas com uma unidade em quilômetro, a equação da reta que representa a estrada seja y é igual a 2x menos 1 e que a torre seja o ponto 6 e 1. Então eu já vou até colocar aqui, ó, a torre está no ponto, colocar aqui com uma canetinha mais fraquinha, 6 e 1, e que quando ele fala pra gente que a reta representa, que a rua representa a reta, então a gente tem que literalmente considerar isso daí. E que os pontos pertencem, então, a essa reta, os pontos A e B. Então o que importa aqui, eu vou fazer uma reta, vou pegar o vermelho, vou fazer até um pouco mais forte, para que a reta fique bem evidente. Então, ó, essa aqui é a reta que nos importa. E o ponto A e o ponto B. Então, isso aqui é realmente uma reta. Aí você fala, ah, mas a estrada é mais grossa do que uma reta. Sim, mas a gente não leva em consideração esse detalhe. Nós temos que abstrair o problema. Então, transformar essa rua em reta. O Enem, inclusive, faz isso. Se ele indagar questões sobre distância entre duas retas, distância entre uma reta e um ponto, igual está aqui, ele vai jogar justamente isso. Vai supor que um ponto seja uma pessoa e uma reta seja uma rua. Então você tem que estar pronto para abstrair esse tipo de problema. Determine os pontos da estrada em que isso ocorreu. Bom, nós já temos a equação aqui da reta, que é y igual 2x menos 1. O que isso significa? Significa que se eu tenho um ponto A, por exemplo, pertencente a essa reta, vamos pegar aqui o ponto B. Aliás, pegar o ponto A porque já vamos, como eu comentei do A, o ponto A já fica mais característico. Vamos supor que eu tenho um Azinho minúsculo no lugar do X. Se eu colocar o A no lugar do X, ou seja, um número qualquer, o meu Y fica como? 2A menos 1. Certo? Então, um possível ponto para esse exercício seria 2A menos 1. Eu substituí A, peguei 2A menos 1. Esse A podia ser qualquer valor. Por exemplo, se fosse 2, se eu substituísse por 2, aí seria 2 e 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Tá vendo? Só que eu não coloquei o número em si, eu coloquei um número arbitrário, ou seja, um número qualquer. Nesse caso, o representado por A. Beleza, mas o que isso nos indica? Que agora, ó, repara que a partir do momento que eu chamo o A, o ponto A, de A, ele sendo A 2A menos 1, agora eu tenho exatamente uma distância entre dois pontos, entre o ponto A e o ponto T. Distância entre dois pontos, vou até digitar aqui em cima, olha. Nós temos uma distância entre dois pontos. Ah, Gabriel, mas por que você está frisando isso daí, distância entre dois pontos, hein? Eu estou frisando porque, falando em distância entre dois pontos, agora nós temos uma formulinha da distância entre dois pontos. Vocês lembram? Nós estudamos, inclusive, nas aulas passadas, a distância entre dois pontos. E qual que é essa fórmula? A fórmula é a distância de um ponto A a um ponto B é igual a raiz de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb. Se você não lembra dessa fórmula,
Dê uma olhada nas aulas passadas que você vai se lembrar dela. Então, nós temos uma distância entre dois pontos e digo mais, o exercício deu pra gente a distância em que esses dois pontos estão situados. Logo, como que a gente vai colocar isso nesse exercício? Aqui na fórmula geral eu coloquei AB. Só que eu vou colocar a distância aqui no exercício do ponto A ao ponto T. Ou seja, a distância de A a T, ela vale então, vamos ver, XA, esse daqui, inclusive eu vou colocar o A de azul, o XA representado por esse A, menos, aqui a gente vai representar o XT, no caso, a coordenada X de T, ela vale 6, A ao quadrado, mais YA, coordenada Y do ponto A. Essa daqui, ó, 2A menos 1. 2A menos 1. Menos a coordenada Y do ponto T. No caso, 1. E isso tudo aqui ao quadrado. E passa a raiz em tudo. Só que a distância de A a T, o exercício já forneceu pra gente. Como ele nos deu que a distância, que essa distância aqui, olha, como ele já nos forneceu que essa distância vale 5, então eu vou substituir essa distância para 5. Ora, a distância vale 5. E agora, ou seja, 5 é igual a raiz, né? Vou reescrever aqui bonitinho, para que a gente não fique perdido. Mais 2A. Aqui eu já vou fazer a soma, ó, menos 1 com menos 1 dá menos 2. Então, menos 2 ao quadrado. A gente fica, então, com algo desse tipo aqui. O que dá para fazer agora, nesse caso, para que a gente melhore os nossos cálculos? Ora, veja, aqui eu posso elevar os dois lados da sentença ao quadrado, fazendo exatamente isso daqui, ó, elevar esse lado ao quadrado e esse lado ao quadrado. Por quê? Porque agora eu posso cortar a raiz com o quadrado. Lembrando que esse corte de raiz com o quadrado, ele implica alguns problemas que nós ainda iremos estudar. Mas por enquanto aceitem isso daqui como verdade e aceito normalmente. Então 5 ao quadrado dá 25, é igual a menos 6 ao quadrado. Lembrando que eu só cortei as raízes, então esses quadrados dos pontos continuam normalmente. Tá? Esses produtos notáveis por aqui. Isso daqui não mudou. Bom, certo. Logo, continuando, eu vou fazer aqui o cálculo aqui em cima. Então, 25 é igual. Aqui é um produto notável, né? Então é só a gente resolver o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. O segundo, nesse caso aqui, vale menos 6, acompanhe o sinal, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo, então, é 6 vezes 6, 36. Mais a mesma coisa aqui, né? Outro produto notável. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes o primeiro pelo segundo. O segundo dessa vez é o menos 2. O sinal acompanha, mais o quadrado do segundo. Olhando isso daqui, parece que foi um negócio assustador, né? Mas não é para nos impedir. É só conta, galera. Conta a gente já sabe resolver há muito tempo. E aqui eu já vou fazer até a soma direta. Ó, a quadrado com 4a quadrado dá para a gente somar, ficando 5a quadrado. Bom, vamos lá. O que mais que dá para fazer aqui? Dá para resolver esses probleminhas do A. Esses daqui, né? Ó, quanto que é 2a vezes menos 6? Menos 12a. De novo aqui também, ó.
2 vezes 2, 4 vezes menos 2, menos 8a, também resolvido. E um outro que a gente já pode fazer a soma é 36 mais 4, que dá 40. Beleza, sem mistérios por aqui. Dá também para a gente passar esse 25 para o outro lado. Se ele está somando, ele vem negativo. Então aqui já fica. Se eu passei o 25 para o outro lado, então ficou o zero desse lado aqui. Zero é igual a 5 ao quadrado, menos 12a com menos 8, menos 20a, mais 40 e o 25 que passou com o sinal trocado. Fica isso daqui. Ora, galera, o que isso daqui está parecendo que nós já estudamos? Menos 2a e 40 menos 25 mais 15. O que isso daqui está parecendo que nós... aqui é 20, menos 20. Peraí, deixa eu arrumar aqui, acabei de detectar. Aqui é menos 20a, porque ficou menos 12 com menos 8, menos 20a. Menos 20a. Beleza. O que isso daqui está parecendo que nós já estudamos? A gente caiu, então, agora numa equação de segundo grau. Olhando assim, parece que ficou meio esquisito o zero de um lado, né? Mas é só a gente colocar o zero do lado direito da igualdade, que parece bem comum ao que nós já estamos estudando desde o 9º ano. Equação de segundo grau. A gente tem que achar o valor de A agora. O que dá para fazer para simplificar os cálculos? Todos os números aqui são múltiplos de 5. Então dá para a gente dividir toda a sentença por 5. E por que isso daqui é legal? Porque dividindo a sentença por 5, a gente consegue simplificar os nossos cálculos. Você tem que fazer menos conta, porque você tem números menores. Então fica bacana, sempre que puder vocês simplifiquem. Mas agora achar o delta, isso mesmo, delta igual b ao quadrado, até colocar a fórmula, menos 4 vezes a vezes c. É interessante que vocês escrevam uma fórmula sempre que vocês forem desenvolver, porque assim não há perigo algum de esquecer. Tá? 16 vezes 4 vezes 1 vezes 3. Então aqui a gente tira que o delta é 16 menos o 12, consequentemente o delta vai valer 4. Ou seja, o A, então, ele vale menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. E agora? É só a gente continuar a nossa substituição. Menos B, o B vale 4, menos 4 fica 4, mais ou menos, raiz de 4 é 2, sobre 2. Ou seja, isso daqui dá 6 por 2, que dá 3, e uma segunda possível resposta é 2 por 2, que dá 1. Portanto, como que a gente finaliza, então? O A, ele pode ser 3 ou 1. Então, vamos voltar aqui no exercício. O que isso significa? O A igual a 3 ou o A igual a 1, ele resolve o nosso problema. E o que acontece se a gente colocar 3 ou 1 na nossa função? Porque o A aqui está representando x, não é verdade? Então, olha, para x igual a 3, o y, então, quanto que ele vai valer? 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. E, nesse outro caso, para x igual a 1, o y vai valer quanto, então? Joga o x igual a 1 na função. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, nós temos o ponto 3 e 5 e 1 e 1. Ou seja, o ponto B... inclusive, essa é a pergunta, né? Determine os pontos da estrada em que isso ocorreu. Então, aqui já sai a nossa resposta. O ponto mais alto da reta, que é o ponto B, vai ser esse daqui. E o ponto mais baixo da reta vai ser esse daqui.
Então a gente pode formalizar a nossa resposta aqui do lado. Ó. Logo, opa, um pequeno acidente de zoom ocorreu. Logo, o ponto A, ele é o ponto... Espera aí que eu já esqueci, está aqui. Logo, o ponto A, ele é o ponto 3 e 5. E o ponto B, ele é o ponto... Ah, não, pera aí, ó, o A está embaixo. É o contrário. Esse daqui é o ponto B, ó, porque o ponto B está em cima. O ponto B é 3 e 5. E o ponto A, que é o ponto que está embaixo, ele vale 1 e 1. E aí nós finalizamos nosso exercício. Valeu, turma!